Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Acima de tudo, ame uns aos outros. Foi o que nós estudamos, que nós estamos aprendendo e vamos terminar com esse estudo, tá bom? Acima de tudo, ame uns aos outros. Graças e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vocês que têm inscrito no canal, vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, compartilhando com as pessoas. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom? E assim nós vamos andando, no caminho do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor pediu que nós fizemos. Nós estamos fazendo. Por quê? Porque Jesus fez e deixou para nós continuar, mostrando para as pessoas o caráter de Deus, a bondade do nosso Deus, que nós temos o direito da vida eterna, nós temos o direito de viver na nova terra e novo céu, nós temos o direito de viver em paz, sem doença, sem pandemia, sem câncer, sem nada. Você está entendendo? Então, tudo isso Deus deixou para nós. Basta nós agora compartilhar com aqueles que não sabem, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essas maravilhas que Deus tem proporcionado para nós e continua. Tem uma vida difícil? Tem. Vai acabar. Com a volta de Jesus vai acabar tudo. Então nós temos que cada vez mais orar e pedir a volta do Cristo. O Cristo Senhor Jesus, que o sangue dele não foi derramado em vão na cruz. Foi para salvar você e a mim e todos nós, ricos, pobres, não interessa a religião. Deus é para todos. Jesus Cristo é para todos, desde que aceite Ele, guarde os seus mandamentos, siga os seus estatutos, se afirme na lei de Deus. O resto deixa com Ele. O resto deixa com Jesus. Ele sabe o que fazer. Para isso, Ele te deixou o Espírito Santo. Você não tem condições de guardar os mandamentos de Deus sozinho. O Espírito Santo precisa habitar em você, mostrar o rosto de Jesus, o caráter de Jesus, levar você aos pés de Jesus. E Jesus sabe o que falou? Vem, bendito do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Eu fui lhe preparar um lugar, e agora quando eu voltar, eu vou receber vocês mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Deus tem um plano para todos nós. Você quer? Tem que estar do lado dele. Por isso o estudo de hoje, encerrando a semana, é assim, acima de tudo, ame uns aos outros. Vamos entender isso na Bíblia. Vamos orar. Glorioso Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua bondade, misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pelos meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, nosso Deus, nos fortalece. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Enfatiza na nossa mente e no nosso coração as tuas santas leis. Escreve elas, Senhor, dentro do nosso coração, para que nós possamos seguir o caminho da eternidade. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem dado para nós. Obrigado pelo dia que o Senhor deu para cada um de nós no dia de hoje, porque amanhã é outro dia. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu para nós hoje, porque amanhã é outro dia. E certamente amanhã é outro dia, o Senhor estará sempre conosco. Que bênção saber disso. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez. Perdão pelos nossos pecados, somos falhos, fracos. Precisamos da tua ajuda. Por isso que o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Nós te agradecemos por esse estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, acima de tudo, amem uns aos outros. Se o amor
é o cumprimento da lei, se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer as coisas erradas. Só porque estamos fazendo as coisas erradas? Não, não é assim. Tá? Não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer as coisas erradas. A lei de amor não só ordena deixar de fazer o mal, mas nos leva a praticar atos que relevam o amor de Deus. Não apenas aos membros da igreja, viu? Mas também ao mundo em geral, que necessita com urgência do verdadeiro testemunho do cristão. Não é somente para a igreja. É para o mundo todo. A ênfase da lei não se restringe, tá? A não fazer. O quê? Não faça isso, não faça aquilo. Não é isso. Tá? A ênfase da lei não se restringe só a não fazer. Não faça isso, não faça aquilo. A ênfase da lei está no fazer. Faça isso como Jesus fez. Viva amando e servindo como Jesus fez. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, o versículo 1 está escrito assim. Vamos ler até o versículo 9. Fala assim, Tiago, capítulo 2, versículo 1. Deus faz isso. Ele fala, não fazer acepção de pessoas. Então ele fala, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E ele continua, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos sem trajes de luxo, e entrar também algum pobre, né, mal trajado, né, e tratardes com deferências o que tem o traje de luxo, e disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, assenta-te aqui, debaixo dos estrados dos meus pés. Olha o que Deus fala. Não fazeis distinção entre vós mesmos. E ele diz, e não vos tornastes juízes, tomando de perversos pensamentos? Perguntas. Ouve-me. Ele fala, ouve, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os pobres para ser rico em fé, para ser herdeiro daquilo que ele ama. Entretanto, versículo 6, vós outros, menosprezastes o pobre? Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Perguntas e perguntas. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Verso 8. Se vós, contudo, observeis a lei, regia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazeis o bem. Se todavia, verso 9, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sendo arguidos pela lei,
como transgressores. Até aqui. Você faz acepção de pessoas, distingue pessoas, você comete pecado. E o salário do pecado é a morte eterna. E quem não guarda os mandamentos, transgride a lei. Porque fala que pecado é a transgressão da lei. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Amados irmãos, veja que Deus está falando através de Tiago, né? Aqui já no primeiro verso, né? Mostra que temos que ser como Jesus, nunca ter acepção de pessoas. Deus é dos pobres? Sim. Ele veio como pobre. Mas Deus é dos ricos? Sim. Dos ricos também. Deus condena os ricos soberbos, que quer se engrandecer na frente do pobre, sendo que é tudo irmão. Jesus morreu também pelos ricos e pelos pobres, queridos. Viu? Verso 9, já no último verso, queridos, o que mais existe no mundo é a acepção de pessoas, sabia? É o que mais existe na face da terra. Seja na igreja ou na sociedade, viu? Seja em qualquer lugar, se você está bem vestido ou tem um lindo carro ou muito dinheiro, o tratamento é diferenciado. Você será bajulado, carregado no colo e será bem tratado, viu? É o que mais tem na face da terra. Isso dentro dos hospitais, dentro da sua própria casa. Você às vezes é soberbo. Dentro da igreja, você é soberbo. Isso não significa que você não é para ir para a igreja bem vestido, bem arrumado, não significa isso. Mas seja generoso, bondoso. Jesus gosta das pessoas bondosas. Generoso, porque ele era generoso. Ele é nosso exemplo. E é o rei do universo. É Deus. Filho de Deus é Deus, irmãos. Filho de ser humano é ser humano. E pecador ainda. Mas Jesus está dizendo, nós quando somos convertidos, é isso que Jesus está dizendo, somos salvos em Jesus Cristo, transformados. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. Pessoas que são transformadas, que aceitam o batismo do Espírito Santo, que desce as águas, que andam no regime de Cristo, que guarda os mandamentos do Senhor, que faz tudo o que Ele manda. Essas pessoas não fazem acepção de pessoas. Todo mundo é igual para ele. Tiago condena a injustiça, especialmente aos mais fracos e pobres, por parte de alguns ricos. Tiago condena. Tá? Alguns. Você viu que eu falei no plural, alguns. Não são todos que são assim. Deus te ama, mesmo você sendo rico. E quando é rico, generoso, aí que Deus ama mesmo. Depois Tiago clama, né? Atenção para a lei do amor ao próximo. Depois no estudo, nós como lemos aqui, Tiago dá uma clamada aí para a lei, né? O amor ao próximo. Dizendo que se cumprir essa lei, fazemos o bem. Tiago, capítulo 2 aí, versículo 8. Ó. Vou ler de novo. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim, ó. Se vós, contudo, observais a lei, regia, segundo as escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, ele fala. No fim aí, Tiago usa a lei, né?
Queridos, Jesus, queridos, ordena que o cristão ame uns aos outros, assim como ele os amou. Tá? Ele disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Você amando o próximo como a ti mesmo. Ele fala: por isso que todo mundo vai olhar para você e ver você diferente. Conhece que vocês são meus discípulos. Agora, como posso salvar pessoas que estão quase, a se perder? Principalmente dentro da casa de Deus. Como eu posso salvar esse tipo de pessoa? Nós iremos a uma festa, viu, irmãos? Ou um aniversário. Ou um casamento também. Nós iremos a uma festa, a um aniversário, a um casamento, mas sempre com a atenção de salvar. Sempre com a atenção de salvar. Revelar o amor de Deus. Tá? Eu fui recentemente a um aniversário de um grande amigo, e lá nós falamos de Deus. Tinha cristão lá. Todos são cristãos. Quem ama a Deus e fala dele, mesmo na festa. E eu cheguei a falar para um irmão que é cristão, que é advogado, pessoa muito bacana, nós conversando, e eu fiquei olhando todo mundo se divertindo, E a gente conversando ali, eu falei assim: existe um texto dentro de Eclesiastes que Deus fala: é melhor estar na casa do que está fazendo luto do que na casa do que está dando banquete. Para nós, esse texto é pesado demais. Humanamente, nós não gostaríamos de estar na casa da pessoa que está morta. Mas por que Deus fala isso? Porque é ali que você vai ter uma reflexão do que é o ser humano, do que é você, e sem Deus você não é nada. Deus não está condenando o que você está fazendo na festa. Ele está te mostrando que às vezes nós só lembramos dele quando está bem ferrado na vida, Queridos, quando compreendemos que somos colaboradores de Deus, suas promessas ordenaram em nosso coração, em nossos lábios, quando nós compreendemos isso, assim como Moisés, quando chamado para servir o povo, um povo não instruído, um povo indisciplinado, um povo rebelde, ele recebeu de Deus a promessa. Qual foi a promessa? Deus disse para ele: a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Então, nós não estamos sozinhos. A presença do Senhor vai na frente, está conosco. E na hora certa, Deus dá descanso. Essa mesma promessa pertence a você e a mim, e a todos aqueles que trabalharam com representantes de Cristo em favor dos seus aflitos, sofredores, irmãos. Entendeu? Meu irmão, meus queridos, os aflitos e sofredores, Jesus disse, são meus irmãozinhos. Foi Jesus que falou isso. Ele disse, quando vocês fizerem a um pequenino irmão meu, Jesus disse, vocês estão fazendo a mim. Deus está chamando você e a mim para um ministério de amor ao próximo, para ser bons samaritanos. Lembra da passagem do bom samaritano? Os doutores da lei passaram tudo longe daquele homem que foi assaltado, lembra? Mas o samaritano veio e resolveu o problema. O samaritano ali representa Jesus. Era Jesus. Mostrando para nós como nós devemos ser. Não importa quem é. Os outros passaram longe dele. Não era da mesma religião. Não seguia os mesmos preceitos deles.
Mas o bom samaritano veio e colheu ele, cuidou dele, pagou por isso. Jesus ali era o bom samaritano, dizendo: eu não faço acepção de pessoas, eu vim para todos. Seja também como eu sou. Seja santo porque eu sou santo. É isso que ele fala na Bíblia. Tá, meus irmãos? Deus está chamando você para um ministério de amor ao próximo, para ser um bom samaritano que representa Jesus Cristo. Viva para servir como Jesus viveu, tá? Viveu e vive até hoje. Não só viveu, como ele vive. Amém? Acima de tudo, ame uns aos outros. Acima de tudo. Porque quem ama uns aos outros, com certeza tem cumprido o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus falou, esse é o primeiro mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, resumindo os 10 mandamentos em 2. Amém? Fique com a paz do Senhor. Que Deus dê um bom final de semana para vocês e que encha o seu amor de alegria, de paz. E que seja um bom samaritano. Amém, queridos? Um bom samaritano como Jesus mostrou. Sem fazer acepção de pessoas. Amando uns aos outros. Não importa. Aquelas pessoas que falam mal de você, que não gostam de você, essas que você deve orar. São elas que estão precisando, querido. Você entende? Quero orar com você. Para você ter um bom final de semana feliz. Senhor nosso Deus, eu te agradeço imensamente por esse estudo das tuas santas palavras, nos ensinando como devemos amar uns aos outros. Bendito seja as tuas promessas, bendito seja a tua verdade, e que o Senhor possa escrever na nossa mente, no nosso coração, as tuas santas leis. Te agradecemos imensamente, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo, e nos ensinando como devemos fazer. Toma conta dos meus irmãos, aonde estiver, minhas irmãs, dos teus filhinhos pequeninos. Passa a tua mão sobre os hospitais da terra, pessoas sofrendo, clamando o teu nome. O Senhor sabe que ali tem muitas raças e nações, mas nós sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso que nós te amamos. Por isso que nós sabemos que devemos te seguir. Porque o Senhor nos prometeu, o Senhor cumpre. O Senhor nunca muda. Como o Senhor mesmo falou em Malaquias 3,6. Eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo, João. Fala para teus filhos. Fala para tua esposa. Fala para o mundo que eu sou bom, misericordioso, mas também faço justiça. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus. E que a graça e a paz dele, que é derramada sobre nós no dia de hoje, seja derramado para sempre na sua família, meu irmão, minha irmã. Nós agradecemos, Jesus, por esse estudo de hoje. Amém. Que Deus tome conta de você. Que Deus te ame como Ele sempre te amou e vai continuar te amando. Vem para Jesus. Vem para Jesus, irmãos. Vai para a igreja adventista do 7º dia, procura uma pessoa para dar estudo para você. Ela vai te mostrar o rosto de Jesus e o caráter de Jesus. Lá tem coisas erradas? Tem. Todo lugar tem. Mas lá tem coisa certa também. Procura um lugar que você possa se sentir bem e que fale especialmente de Jesus Cristo, do nosso Deus. Porque Jesus mostra o caráter do Pai.
E esse rosto de Jesus será impregnado dentro de você e pode ter certeza que você vai guardar a lei de Deus. Porque Jesus, em João 15:10, ele fala: eu guardei os mandamentos do meu Pai, por isso que eu permaneço no amor dele e ele em mim. Então Jesus falou assim: eu guardei os mandamentos. Qual é o teu problema? Daqui a pouco é o dia do Senhor. O sol vai se pôr e começa o dia do Senhor, o Santo Sábado, que está na Bíblia toda. Respeita a Deus, porque Ele te ama do jeito que você é. Amém? Fique com a paz do Senhor, meus irmãos. E até a semana que vem, com próximos estudos, pode ter certeza que é conteúdos maravilhosos. Viu? Que Deus seja derramado na sua vida para sempre, até Ele chegar. E Ele está perto. E vem, Senhor Jesus. Nós estamos te aguardando. Tchau, pessoal.